Olá, meus queridos amigos, estamos começando o nosso primeiro programa Estúdio Aberto. Todo sábado eu tenho um encontro marcado com você, onde eu vou receber pessoas que fazem a diferença na nossa região, no nosso país, para falar de uma maneira descontraída, de uma maneira aberta, aquilo que você quer saber. O meu papel realmente é descobrir aquilo que você quer saber dos nossos entrevistados. Hoje eu recebo aqui o nosso advogado Dr. Cláudio Nava, que é especialista em gestão pública e também especialista em direito eleitoral. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro programa. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os telespectadores da VTV SBT. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, muito obrigado aí por receber aqui o nosso convite, por aceitar e estar com a gente nessa estreia. A gente sabe que realmente a sua experiência aqui é muito grande, Você que foi, inclusive, secretário de Finanças na gestão de Valinhos, na última administração de Valinhos, teve uma gestão, inclusive, bastante corajosa, enfrentou o problema financeiro, que, enfim, assola aí todos os municípios, mas de uma maneira bastante enérgica. Foi, inclusive, o primeiro município que decretou aí a emergência financeira como um gesto político mesmo de mostrar a importância de unir forças por uma gestão mais eficiente, Exatamente, Bruno. Mas isso tem um aspecto que deve ser bastante ressaltado para que a população entenda essa circunstância. Na última gestão em Valinhos, eu ocupei as duas pastas simultaneamente, num período, o jurídico e a parte financeira. E como você bem disse, esse decreto de emergência financeira, ele é um instrumento político apenas, para que os prefeitos, para que os gestores possam implementar algumas atividades de gestão. Porque eu tenho visto alguns decretos de calamidade financeira sendo editados, e não é o caso de calamidade, porque quando se decreta calamidade pública em alguns dos setores, esse decreto ele possui alguns efeitos de alteração de execução de leis. E, neste caso, uma emergência financeira, o que foi feito em Valinhos e tem sido feito em algumas cidades, é um instrumento político que vai fazer com que decida-se algumas ações que já é pertinente aos atos de gestão, sejam elas de cortar horas extras, diminuir servidores comissionados, fazer redução de despesas em alguns elementos, e isso é o cotidiano da administração. Nós estamos numa fase agora, Bruno, que todas as pessoas comentam que a crise é imensa. Essa crise, ao meu ver, ela não é uma crise extraordinária. Ela é simplesmente a consequência de anos de gestão que foram aplicadas de modo equivocado. Eu costumo dizer que os prefeitos eles não erram, eles apenas escolhem prioridades, às vezes equivocadas, do que a administração precisa. E esses decretos, ele vem para tentar fazer um saneamento um pouco mais eficaz e efetivo nas despesas. Mas esta crise será resolvida, Bruno, no meu ponto de vista, com uma melhoria da arrecadação, contudo sem um acréscimo dos impostos e de outras taxas e outras referências de cobrança que o município possa fazer, mas especialmente com o bem gastar, com o planejamento dessas despesas. Isso resolverá o problema parcialmente. E, no modo mais aprofundado, fazer uma estrutura administrativa eficaz. Eu tenho observado que a maioria dos decretos de emergência financeira, inclusive o que nós editamos em Valinhos, ele trata do corte de comissionados. Mas isso já é uma exigência do próprio Tribunal de Contas, do próprio Ministério Público, de ter um número reduzido de comissionados e que esses comissionados, ao serem nomeados, tenham competência e capacidade para exercer aquela função. Esse, no meu ponto de vista, uma análise superficial, é o resultado desses decretos, que, volto a repetir, ele tem um efeito meramente político. Perfeito. Doutor, realmente a nossa gestão, a nossa forma de fazer realmente a própria política no Brasil, ela acaba sendo muito ineficiente, tem muita gordura para ser realmente queimada, e é muito interessante ter essa visão, porque mostra que existe sim um problema que vai ter que ser enfrentado, aliás, em todas as esferas, não só os municípios, mas o Estado, enfim, o próprio país,
mas ao mesmo tempo existe um caminho para sair então dessa crise. Você acha que a crise, então, tomadas essas atitudes, a gente sai da crise com rapidez? Olha, sair da crise com rapidez, Bruno, é uma presunção bastante otimista. Eu entendo que nós temos que ter uma mudança de paradigma e todas as mudanças, elas demoram um tempo de maturação, demoram um tempo para ser implementada. Por exemplo, nós temos que criar um sistema de eficiência na administração pública, de eficiência dos servidores, um modo de atender às exigências das políticas públicas com mais qualidade e menos despesa. E nós temos que ter uma mudança bastante significativa na questão dos gestores públicos. Hoje, a política de administração, ela demanda muito mais do que só aquele político que tem votos. Ele depende de um político e que seja gestor, que tenha condição técnica, que saiba os efeitos políticos de um ato administrativo, mas saiba também a forma técnica de aplicá-los. Então, não será, no meu ponto de vista, uma recuperação num curto prazo, mas para que ela se consolide, ela tem que ser uma recuperação com fundamentos sólidos. E isso vai da estrutura administrativa, vai de uma forma de você fazer maiores planejamentos. Eu tenho uma crítica bastante severa com o próprio judiciário no que se refere, por exemplo, à parte eleitoral. Hoje, todos os candidatos a executivo, quando do registro da candidatura, ele protocola um plano de governo. Porque os eleitores votam num plano de governo, ele não vota numa pessoa específica. E ao vencer as eleições, ninguém cobra a prática desse plano de governo. Então, se nós votamos num plano de governo, vamos cobrar. Vamos fazer com que esse plano de governo se transforme no plano plurianual, que vai traçar as diretrizes para a cidade. Então, no momento que nós tivermos essas estruturas de formação política, de formação da composição do quadro administrativo, tanto mais rápido nós consigamos isso, mais rápido nós vamos cristalizar uma solução crescente para esta crise. Perfeito. Até porque a gente viu, né, agora, a eleição do ano passado, que a população já abraçou, né, essa lógica de que a máquina pesada, ela destrói, né, destrói a saúde, destrói a educação, destrói os serviços públicos, né? Então as pessoas já estão conscientes e elas estão cobrando dos políticos. E eu não me lembro de ter visto nenhum político defender aumentar o cargo comissionado, aumentar, né? Então tem realmente o papel, né, na campanha eleitoral, o posicionamento, ele realmente vai muito de encontro com aquilo que a população quer e com aquilo que é necessário. Agora precisa se tornar uma realidade, né? Não pode ser só um discurso de eleição. Você acha que dentro disso, né, desse acompanhamento, que claro, a própria população também precisa criar a cultura de acompanhar cada vez mais, né, acompanhar o trabalho legislativo, o trabalho da prefeitura, né, e o próprio plano de governo, né, como você bem colocou. E você acha que é possível criar uma legislação onde o prefeito, de repente, ele está condicionado a cumprir o plano de governo sob a pena de repente, se tornar inelegível, alguma coisa nesse sentido? Você acha que é viável algo desse tipo? Eu entendo que seja bastante viável, mas eu acho de difícil solução enquanto nós não mudarmos a mentalidade. Nós tínhamos um projeto chamado Código de Defesa do Eleitor. Entreguei até para um senador do qual prestava um serviço a ele, para a propositura do trâmite desse processo legislativo, que visava exatamente que a população teria direito a cobrar dos políticos as suas propostas de governo quando eles registravam as suas candidaturas. E esse projeto não caminhou, mas eu tenho a ideia de que podemos lançar um processo de iniciativa popular visando essa defesa para o eleitor, porque o eleitor vota num plano, num projeto que lhe é apresentado, não nas pessoas. E desta forma nós teríamos uma segurança diferenciada para que esses projetos, que essas propostas fossem concluídas e efetivadas depois que o candidato vence as eleições. Doutor, essa é uma excelente ideia. Inclusive, se a gente parar para pensar, a gente tem a defesa do consumidor. Às vezes, quando a gente é lesado
em relação a um produto, um refrigerante que está com um gosto um pouco diferente, a gente tem um código para nos defender. E quando a gente é lesado em algo que é tão fundamental como saúde, como segurança, né, como a própria educação dos nossos filhos, a gente muitas vezes não tem o mesmo respaldo quando a gente cai, né, numa fraude, vamos dizer assim, onde a pessoa promete tudo aquilo que ela não vai fazer. Então, uma excelente iniciativa, eu te parabenizo por isso, e eu acredito que a gente tem que realmente seguir em frente nessa busca para que isso se torne algo mais sério, né? Que o candidato pense duas vezes antes de prometer, porque se prometer vai ter que cumprir. Agora, uma dúvida que eu tenho com relação à Câmara Municipal. E se a Câmara for contra o prefeito e começar a segurar, não dá para, vamos dizer assim, a Câmara Municipal meio que melar o plano de governo do prefeito? Não, Bruno, não pelo seguinte, porque dentro dessa proposta, o plano de governo se transformaria no plano plurianual, aprovado previamente pela Câmara Municipal, que é um plano que ele tem a sua vigência e sua eficácia no segundo ano de mandato do prefeito e que vai até o primeiro ano de mandato do novo prefeito. Então, você tem um planejamento dos atos, das execuções, das políticas públicas que está lá no plano plurianual. E, não obstante a isso, você tem as legislações anuais, que é a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária, que a Câmara aprova. Hoje existe um problema muito sério com os legislativos em relação ao executivo, que existem muitas leis, muitas alterações da lei orçamentária. E aí, em se alterando a lei orçamentária, ou seja, o pedido do executivo de uma alteração de lei orçamentária significa um não planejamento. Se você planejar, aprovar a lei e ela for continuamente executada, você não tem nada que possa impedir, porque a vontade popular, através dos vereadores, é que fizeram a aprovação daquela determinada legislação, seja ela do plano plurianual, seja da lei de diretrizes ou seja da lei orçamentária. Perfeito. Bom, estamos agora então com o nosso entrevistado, o Cláudio Nava, Dr. Cláudio Nava, e voltamos daqui a pouquinho após o nosso intervalo. Nós recebemos uma pergunta questionando quais são as principais competências. Não há principais competências de uma forma geral. Cada cargo terá suas competências específicas, técnicas ou comportamentais. Assim como cada empresa terá suas competências de acordo com suas estratégias e sua cultura. E temos também aquelas competências comportamentais, que são sempre bem-vindas, como, por exemplo, a capacidade de trabalhar em equipe. Ela gera sinergia e é muito valorizada, tanto no mundo corporativo quanto em processos seletivos. Fica aí a nossa dica. E a Expert tem vagas para Campinas, assistente de vendas, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, fonoaudióloga, mecânico diesel, programador de CNC, supervisor de produção, técnico eletrônico e técnico em nutrição. Entregue o seu currículo na Avenida Francisco Glicério, 1731. Telefone 3731-8400 ou cadastre no site e também confira outras oportunidades. expertconsultoria.com.br. Tudo que você desejar em um único lugar com esses preços incríveis e tudo à pronta entrega para você não dizer por que é que eu não vim aqui antes. Um beijo, eu espero você aqui. Olá, estamos de volta aqui com o nosso programa Estúdio Aberto, nossa primeira edição hoje, e todo sábado a gente vai estar aqui juntos aqui. Hoje eu estou recebendo o meu amigo Dr. Cláudio Nava, que é especialista em gestão pública e ele também é advogado, ele é especialista em direito eleitoral. Doutor, a parte eleitoral, a nossa legislação eleitoral, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os avanços que aconteceram, né, nas últimas eleições. Cada eleição, né, é um progresso, né, são mudanças, às vezes algumas mudanças drásticas. Você sente que a gente está evoluindo enquanto democracia? Essa legislação está cada vez mais justa? Está realmente priorizando quem deveria ser eleito? Olha, Bruno, essa é uma questão bastante complexa. No primeiro momento, eu não acho que
essas alterações bienais, todas as vezes que tem uma eleição, você tem uma alteração, novas resoluções e mini-reformas eleitorais seja um avanço. Eu acho que isso paira um regresso, porque você não tem segurança jurídica dos atos a serem praticados. Nós tivemos essa última mini-reforma, que ela teve um efeito do ponto de vista da representação democrática, do ponto de vista da representatividade, muito insignificante. Os efeitos foram nas questões, por exemplo, de prestação de contas, por exemplo, da forma de fazer campanha eleitoral com essas reduções. Nós temos que ter uma reforma política profunda e uma reforma política que ela seja um pouco mais duradoura, porque se a cada 2 anos você tem alterações, você não matura a legislação. No meu ponto de vista, isso é altamente prejudicial. Tem várias discussões que nós temos que trazer à tona. O Congresso Nacional, hoje, da forma que ele está, ele é legítimo para fazer uma reestruturação político-administrativa e eleitoral? Não é, porque ele está legislando para ele. Causa própria, Eu entendo que deveríamos ter uma Assembleia Nacional Constituinte específica para o processo de formar uma legislação eleitoral com profundidade, com impedimento daqueles que estiverem nessa Assembleia se candidatarem. Agora, a gente está caminhando, nós estamos caminhando. Se nós conseguirmos terminar com as coligações proporcionais, será um avanço. Eu sou radicalmente contra o projeto que tem alguns deputados e senadores que são bastante favoráveis, que é a tal da lista pré-ordenada para os candidatos nos cargos proporcionais. Porque hoje nós já temos uma lista que ela é pós-ordenada. Os partidos políticos, ao registrarem os seus candidatos nos cargos do Legislativo, tem uma lista de candidatos ali e deixa na mão do eleitor pôr em ordem. Quem é o mais votado? O eleitor que decide. Na lista pré-ordenada, o que ocorreria é o seguinte: o cacique do partido coloca alguém como o primeiro da lista e todos trabalham para aquele ser eleito. Então, acho que você vai retroagir na questão da representatividade democrática. Mas nós temos que ter convicção e esperança firme que nós vamos ter uma reestruturação político-administrativa, uma estrutura de nova legislação eleitoral que facilite a representatividade. Hoje, eu, por exemplo, era contra interromper o voto obrigatório, ser facultativo, há um tempo atrás. Hoje eu acho que tem que ser necessário. Porque hoje as pessoas vão votar simplesmente para não pagar uma multa de R$3, e é obrigado a votar, vai por obrigação. Nós precisamos ter representantes escolhidos conscientemente pelo eleitor. Então, vamos fazer o voto facultativo, vamos fazer os candidatos convencer os eleitores de que vale a pena ir votar. Porque os eleitores, Bruno, ao digitar lá no nosso sistema de urna eletrônica, ele está assinando um cheque em branco. Ele está passando todo o poder para alguém representá-lo e para alguém tocar as políticas públicas das quais ele precisa e que ele paga. Então, nós temos que ter uma estrutura no âmbito de reforma político, reforma eleitoral, bastante profunda. Mas nós vamos chegar lá. Eu tenho confiança plena que isso vai chegar num ponto onde a representação será feita efetivamente. Perfeito. Inclusive, uma coisa que eu acredito que vai ser o motor desse avanço, dessa mudança, é justamente o fato do cidadão estar se aprimorando, né? O cidadão está cada vez mais procurando entender como funciona a política, entender tudo que tem de formas de mudar, formas de realmente fazer a diferença, né, de cobrar, e isso com certeza vai ser um motor para essas mudanças, porque vai realmente gerar uma pressão em cima de quem está lá, né? A questão da Constituinte realmente também é bastante importante, e uma coisa que eu acredito que foi pouco debatida, né? E eu gostaria de colocar aqui na nossa roda, com relação ao voto distrital. Eu ouço falar muito das vantagens, né? Realmente, você ter o representante mais próximo, isso é uma coisa que é inquestionável. Agora, e
candidato temático, que às vezes é muito importante para criar certas legislações específicas, né? Por exemplo, o senhor seria um excelente legislador, como advogado, como conhecedor, né? Agora, eventualmente, o seu, por exemplo, né? Estou aqui lançando uma coisa, mas não é o propósito. Mas o que eu quero dizer é o candidato temático, que às vezes tem qualidades específicas para legislar, ele poderia ser prejudicado, não poderia? Por isso que eu entendo que o voto ele tem que ser distrital misto. Tem que ter o voto distrital e um percentual da composição do parlamento tem que ser um voto daquele candidato que tem voto em todos os lugares do Estado. Por exemplo, você pega um deputado federal que tem votos em todas as cidades, em todas as regiões. Certamente, numa região exclusiva, talvez ele não seja eleito. Mas tem aquele que representa exclusivamente aquela região metropolitana, outros setores que o valha. E esse um temático, ele vai ser na parte do misto. Então, você tem um percentual do parlamento distrital e o outro, aquele que tem um voto em sua amplitude. Isso é uma questão de fazer os cálculos para que nós cheguemos a uma representatividade equânime. O que não pode, Bruno, de forma nenhuma, é nós termos esta questão das coligações no proporcional. Porque existem as coligações proporcionais, elas juntam partidos com ideologia completamente diferente. Você vota em um determinado candidato, em um determinado partido, e dentro da proporcionalidade ele traz alguém que você nem sabe que partido é, dentro daquele desconhecimento hoje que grande parte dos eleitores têm em relação ao processo eleitoral. Hoje os eleitores, eles votam por votar, eles não analisam os candidatos, porque a própria ação da política impede essa interligação, essa sinergia entre candidato e o eleitor. A única coisa que é certo, o eleitor tem o poder de decidir. E nós estamos com os eleitores decidindo por emoção. Você veja bem, tem um tema que não é de modo algum crítica, mas é o meu entendimento. Você fala em vencimentos dos subsídios de vereadores e de prefeitos. Cai o mundo em cima de quem faz isso. Mas não existe uma análise que hoje um prefeito, ele é o presidente da maior empresa do município. Ele comanda o maior número de pessoas, ou seja, todos os habitantes. Os atos que ele pratica interferem diretamente na sociedade como um todo. E faça a comparação quanto é o vencimento de um diretor de uma empresa, que tem lá 1000 funcionários. As responsabilidades desse diretor não chegam aos pés das responsabilidades de um chefe de executivo. Ele tem inúmeras regras a serem seguidas, inclusive a questão da parte jurídica. Um cidadão comum, um civil, vamos dizer assim, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. O gestor público só pode fazer o que a lei determina ou o que ela autoriza. Então, ele está limitado a determinadas situações. E quando fala de se pagar bem o gestor, cai o mundo. Quando aumenta o salário, lá, os subsídios dos vereadores, cai o mundo. Eu entendo que isso não é o correto. Criemos uma forma de fiscalização efetiva, com punições objetivas, diretas e no tempo hábil. Porque uma punição feita muito tardiamente, ela não é uma punição. Passou. Se construirmos essa estrutura, eu acho que modificamos o país mais rapidamente. Mas é necessário vontade política de todos os agentes políticos que hoje exercem as suas funções. Bom, aqui no nosso estúdio aberto, a gente vai além daquele tema que, vamos dizer assim, emerge naturalmente na personalidade de quem a gente está conversando. A gente quer ir a fundo, quer buscar, né, um pouco mais da vida, da experiência. E a gente descobriu que você foi muito ligado ao esporte, já foi, inclusive, né, formado em educação física, foi secretário da Cultura, Turismo e Esporte de Valinhos, né, na década de 90. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência com o esporte, tanto como atleta como gestor nessa área. Como atleta, é aquela
parte da juventude, né? Eu fui atleta realmente de atletismo, corria 400 com barreira, já desde jovenzinho, queria pular os obstáculos, né? Mas isso me levou a ser convidado, por algumas razões, a ser secretário de Cultura, Esporte e Turismo em 1993, na gestão lá em Valinhos. E nós construímos um trabalho bastante significativo na questão de você desenvolver escolinhas esportivas. Porque, na época, eu fiz uma pesquisa, consultei alguns institutos que trabalhavam nesse setor, e hoje eu penso que não mudou. Para cada R$1 investido no esporte, você economiza 5 em saúde, e educação, e segurança. Você economiza isso transformando, ocupando essas crianças com atividade esportiva. E você forja campeões, né? Um país precisa de campeões. Tanto que, a época da Guerra Fria, a diferença dos regimes implementados nas duas potências era a capacidade esportiva, a capacidade olímpica. Então, eu entendo que uma das soluções para a saúde, para a segurança, para a inclusão é o esporte. Era em 93, quando eu fui secretário, continua sendo e sempre será. Nós precisamos ocupar a mente dessas crianças, ocupar os espaços, criar as escolas com duplo turno. Então, existem atividades e espaço para que se faça muitas coisas. Nós temos aí uma gama de prefeitos agora que tem que começar a implementar. A crise é violenta, mas nós temos que investir na base, porque essa crise que ela chegou a esse ponto são as consequências do que aconteceu no passado. Mas nós temos que cuidar dessas consequências e modificar as causas. Perfeito. Bom, esse foi o nosso primeiro programa Estúdio Aberto aqui na VTV SBT. Foi um grande prazer estar com você aqui, estar aqui com o nosso amigo, o Cláudio Nava, que falou muito bem. Muito obrigado mesmo por todas essas informações e com certeza a gente pôde conhecer um pouco melhor de legislação eleitoral, de como tudo funciona, e essa é a nossa proposta. Eu espero você sábado que vem aqui na VTV SBT. Acompanhe nossa página no Facebook, Estúdio Aberto, e deixe sua sugestão, quem que você quer ver aqui ao meu lado, quem que você quer conhecer melhor. Muito obrigado, eu sou o Bruno Ganem, para o Estúdio Aberto.